Então, o sinalzinho superior à esquerda, tá? Começou a gravar nesse instante, ok, pessoal? Então, muito boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos para um tema tão relevante para a gente de ética em coaching, né? Antes de passar para a Andrea, né, que é a coordenadora do Comitê de Ética aqui no Brasil, né? E ela vai ter também um apoio, a com-parceria com o Marcos, né, que também é do comitê, que daqui a pouco está conosco, ele está em trânsito, né? Quero dar dois recadinhos rápidos. Bom, para quem está precisando de CCU para renovação de credenciais ou para quem está buscando conhecimento, essa semana todos vocês receberam o mail em todos associados com toda a programação e são 15 programações nessa semana. Né? Todos eles com link para vocês acessarem e podem compartilhar, porque a programação dessa semana é toda aberta a inscrições, não está fechado para associados, né? Mas o mailing foi para associados. Outra coisa quem se inscreveu para oferecer o coach ou para receber o coach no Dia Internacional, na quarta-feira agora, tá? Eu já comecei a enviar os agendamentos, mas ainda falta em torno de 70% para enviar. Então, vai ser enviado de hoje para amanhã, conforme no formulário estava colocado que o dia máximo, último, né, seria até amanhã. Peço a gentileza de vocês ficarem atentos ao e-mail da qual vocês preencheram no formulário, tá? Porque assim que vocês receberem, vocês vão precisar de dar uma checada com o coach, para ver se o coach também viu, que ele também vai receber, de forma a vocês combinarem qual vai ser o meio virtual que vocês vão realizar a sessão, tudo certinho, ok? E mandei alguns links, materiais adicionais também, que são complementares e importantes. E para quem eu mandei hoje de manhã, também avisei do webinar de hoje, tá? Para caso alguém queira tirar dúvidas e aprofundar, né, sobre ética. Bacana? Então, dados os recados, a gente vai começar colocando a primeira palavra para quem for pedir CCU de ética, de Core Competencies, tá? Vai ser concedido um e-mail. Primeira palavra vai ser ética e ao final a gente dá a segunda palavra. E aí, sem mais então, vou passando então para a Andrea, para ela fazer a apresentação e ao final a gente vai ter um tempo de interação e perguntas, não é isso, Andrea? Isso, Então, tá exatamente. contigo, tá? Deixa eu só me ver aqui. Pessoal, então boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Desculpe. Eu estava compartilhando a tela com vocês já? Tava, mas descompartilhou. Então tá bom. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Wong, muito obrigada pelo convite. Ô, Andréia, desculpa te interromper um pouco. Pede para alguém fechar o microfone, que tem um microfone com uma televisão. Eu tô passando pela sala e fazendo isso, tá? Legal, Wong. Porque são obrigado. vários. Legal. Quando tem muita gente, é comum um ou outro esquecer o microfone aberto, então vamos deixar, né? Sempre desligado. Aí no final a gente abre. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Wong, dessa possibilidade de falar um pouquinho de ética com vocês, a ética na prática. O Marcos, que vai nos acompanhar, ele está chegando, ele já mandou uma mensagem, daqui a pouco ele dá um oi. Mas é importante eu já iniciar aqui, compartilhando a tela. Vamos ver. Vamos ver aqui. Eu vou colocar a apresentação para vocês. Uhum. Isso. Ok? Todo mundo está vendo agora? Andréia, chega, viu? Muito bem-vindos. Falar um pouquinho então de mim, né? Sou Andréia Montrucchio, membro do capítulo Paraná. Atuo na área de gestão estratégica de pessoas aí já há um tempo, há 25 anos, como senior coach desde 2010. Atuo fortemente no Sebrae com programas de desenvolvimento para lideranças, para empreendedores de pequenas e médias empresas, atuando como facilitadora, mentora desses programas. Como eu disse anteriormente, quem não estava na sala ainda, faço parte do Comitê de Ética há 7 anos. Esse é meu 8º ano e no início desse ano recebi aí o grande desafio de coordenar esse time fantástico de coaches que eu já vou apresentar para vocês, tá? Sou membro ICF desde 2011,
Então, tenho acompanhado a jornada do ICF nesses últimos anos, assim como muitos de vocês, e quero estar junto aí nesse momento de poder transmitir algum dos conhecimentos adquiridos ao longo dessa jornada. O Marcos, como a Wong falou no início, está em trânsito, ele está voltando de viagem, daqui a pouco ele entra na sala e Já vai dar entrei, Andréia. olha só. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, graças a Deus. Que bom que você conseguiu chegar a tempo, salvo pelo gongo. Salvo pelo gongo. Isso mesmo. Acabei então de falar que você estava em trânsito. Se você quiser se apresentar, você também faz parte do Comitê de Ética, mas a gente quer ouvir aí um pouquinho. Olá, pessoal, sou o Marcos Camargo. Eu desculpa aí os 2 minutos, 3 minutos de atraso, eu acabei de chegar também de viagem. É um prazer estar aqui com vocês. Eu faço parte da ICF São Paulo, sou vice-presidente lá, também diretor financeiro, e agora com muito prazer também fazendo parte da turma, né, do time do Comitê de Ética. Na minha área profissional, trabalho junto com a R122, também trabalhando com desenvolvimento de pessoas, como muita gente aqui, né? É um prazer estar com vocês. Que bom. Obrigada pela parceria, Marcos. Olha só. Pessoal, então qual que é a nossa ideia aqui, né? Como ética muitas vezes as pessoas veem uma dificuldade em entender o que é ética do coaching, né? A ideia é que a gente leve a comunicação de uma forma muito clara, que a gente tenha clareza em transmitir esses conhecimentos para vocês, que vocês levem uma amplitude maior ainda do código de ética que nós temos da ICF e que saiam daqui com uma amplitude maior de como atuar nas suas práticas diárias de coaching. Essa é a nossa missão de hoje, tá? O que é importante, então, vocês saberem aí, né? O que a gente vai apresentar hoje? Então, qual é o papel do Comitê de Ética, quem nós somos, como atuamos, como funciona o Código de Ética. Marcos vai falar um pouquinho do porquê nós temos um Código de Ética, falar-nos um pouco só das mudanças que nós tivemos de um código para esse atual, que já está em vigor desde janeiro deste ano, apresentar algumas dúvidas mais frequentes que têm sido relevantes para o Comitê de Ética e abrir para algumas perguntas, para nós trocarmos algumas informações. Então, a ideia é que a gente leve esses conhecimentos até, no máximo, 9 horas e que a gente consiga, das 9 às 9h30, abrir para vocês colocarem aí alguns pontos que vocês queiram compartilhar com a gente, tá? Vou apresentar, então, aqui, hoje, o nosso Comitê de Ética. Eu, Andréia Montrucchio, como coordenadora desde o início desse ano, Georgia Vilas Boas, de São Paulo, o Marcos Camargo, que está aí, que vai dividir a apresentação com a gente, também de São Paulo, a Marta Magnus, do Rio Grande do Sul, Teresilde Sampaio, da Bahia, e a Vera Costa, de São Paulo. O Comitê de Ética ele é composto por 7 pessoas, por 7 membros, que são apontados pelos diretores de capítulos, pelos presidentes de capítulos, e esses nomes são indicados para a diretoria e aprovados pelo Conselho Deliberativo. O mandato dos participantes do Comitê de Ética é de 2 anos, tá? Alguns já sabem, né? Porque eu já vi aí umas carinhas conhecidas, o Davis está aí, a Eva também, que já participou do Comitê de Ética, então conhecem um pouquinho do funcionamento, certo? Como nós temos 7 membros e nós estamos em 6, com a saída do Marcos Antônio, nós estamos com uma vaga em aberto e que até julho a gente pretende já ter mais um membro no comitê, tá? Então essa vaga está em aberto. Mas qual é o papel, né, aqui do Comitê de Ética? Eu gosto de deixar bem claro o que nós temos até no nosso regimento interno, para que vocês entendam que o Comitê de Ética ele não é um órgão fiscalizador. O nosso papel é de nós entendermos, receber as denúncias que são encaminhadas de alguma prática que não esteja de acordo
com o que consta no nosso código de ética, tá? Nós, como eu disse, nós não vamos interferir em nenhuma ação que não seja dirigida ao comitê de ética. Eu vou falar mais lá na frente como que as pessoas podem entrar em contato com o comitê de ética, como que funciona as denúncias e como que nós analisamos o que vem para o comitê, certo? É muito importante colocar aqui para vocês a nossa reformulação até do próprio comitê. Né? Nós fizemos no início do ano uma promessa, né, de como que nós iríamos atuar e como que nós gostaríamos que a nossa própria entidade do ICF entendesse como que nós queremos trabalhar. Então, a nossa promessa comitiva é levar a importância desse conhecimento do Código de Ética na prática, através de webinars, de grupos de estudo, de sair um pouquinho dos bastidores e levar esse conhecimento para os associados, porque a gente percebeu que existem muitas denúncias que chegam até nós por falta de esclarecimento, certo? Fortalecer o fazer ético como principal, um dos principais diferenciais na nossa prática diária, na comunidade ICF, e avaliar, como eu disse, casos, denúncias através de um foco informativo e educacional, não punitivo. Okay? Quando a gente fala de ética, a gente está falando de uma palavra que vem do grego, a palavra ethos, né? Então, a ética, ela é mais do que cumprir uma lei. Né? Ela é um caminho, através da prática, da conduta, das atitudes, que nós vamos perceber como que nós podemos influenciar pessoas, como que nós podemos influenciar a nossa sociedade, principalmente nesse momento em que a gente se encontra. Acredito que todos nós aí estamos vivenciando um momento em que ninguém esperava. A ética tem sido colocada em muitos pontos. Não vamos falar de política aqui, mas em termos sociais e econômicos. E garanto que cada um de vocês hoje tem percebido, mas como é que eu vejo a ética nesse mundo atual? Qual é o meu papel diante dos meus clientes e como que eu posso impactar dentro das minhas convicções, dentro do que eu acredito? Eu extraí essa frase, que é um dos novos padrões éticos, na verdade está sendo ressaltado, né, da consciência, como eu disse, do nosso impacto perante a nossa sociedade e seguir a filosofia do fazer o bem e evitar fazer o mal. Tá? Então, isso é muito interessante que foi inserido no nosso novo código de ética, a importância, o impacto que nós temos na sociedade. Marcos, você quer falar agora sobre o porquê nós temos esse código de ética? Então, vamos lá. Tem um outro slide que vem em seguida, mas para manter a integridade da ICF e da profissão de coaching. Eu creio que muitos de nós aqui investimos nessa profissão. Investimos e a gente sabe que um coach ICF, ele investe mais do que outros coaches que existem por aí, na verdade. Por que o código de ética e para que um código de ética? Exatamente para valorizar o seu investimento, para manter a integridade da ICF globalmente, né, e da sua profissão, da nossa profissão. O próximo slide diz o seguinte: o Código de Ética ICF descreve valores essenciais da International Coach Federation e os princípios e padrões éticos de comportamento para todos os profissionais da ICF. O Código de Ética ele vem para trazer essa unidade. O que você faz representa quem você é como coach ICF. Agir de acordo com os padrões éticos de comportamento da ICF é a primeira das competências essenciais da ICF. Isso é, demonstrar uma prática ética.
A gente não demonstra, como nós vimos lá, só com palavras, mas com atitudes. Vai ser a nossa prática do dia a dia que vai valorizar quem nós somos, né? E aplicar de maneira consistente a ética e os padrões de coaching. Às vezes parece que não é fácil a competição, mas vale. O Código de Ética da ICF orienta a reflexão, não é algo engessado. O gostoso desse código, e eu aprendi muito quando fui convidado também para o Comitê de Ética, que é bom a gente ler o Código de Ética. Eu não sei, nós podemos fazer uma pergunta aqui, quantos já leram, né? A Wang, inclusive, já colocou uma pergunta para você responder aí e refletir, que daqui a pouco a gente vai comentar. Mas outra pergunta aqui é, quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler o Código de Ética da ICF? Né? Então, isso é muito importante, porque ele vai orientar a forma como você vai pensar, a forma como você vai conhecer mais um pouco do seu próprio caminho como coach, né? E da decisão que você vai sempre tomar diante de algumas situações. Outra coisa, o Código de Ética fornece a base para a formação ética da ICF, em programas credenciados da ICF. A Andrea vai falar mais sobre isso, provavelmente, mas o interessante é você conhecer as razões e os fundamentos, e não é um código de ética pequeno, mas ele não é tão extensivo que você vai ficar confuso. Quanto mais você ler, mais esclarecedor ele vai ser para você. Bom, documento destacando como ser membro da ICF, membro ICF. São documentos que são extraídos, são colocados para que você reflita, para que você pense como ser cada vez mais um coach que o mercado olhando para você vai distinguir e vai ver a marca ICF através da sua conduta, através da forma como você age com o seu cliente e com as organizações que vão contratá-lo. Eu não me lembro exatamente a data, depois talvez a Wang pode passar para nós aqui, mas recentemente, né, nos foi apresentado algumas das mudanças das versões, né? Em 2019 nós ainda chamávamos de preâmbulo, hoje chama-se introdução, isso aqui está en passant para você, você vai descobrir isso quando você ler. Nós já finalizamos a tradução, né, com essas novas colocações e estamos só ajustando para que fique cada vez mais claro no português brasileiro também, né? Então, algumas das mudanças estão aí, são bem práticas. O que é legal é você entender que essas mudanças foram feitas para uma abrangência maior, porque mais coaches estão chegando, pessoas de diferentes culturas, e é muito difícil você chegar e estender um código de ética para culturas diferentes. Na verdade, quando você fala da cultura americana, depois você fala da cultura brasileira, você fala da cultura de alguns países da Europa, mas não para por aí. Você vai para a África, você vai para a Ásia. Então, o código de ética mudou para tentar e buscar abranger essas culturas de modo geral, mas de uma forma mais leve e mais esclarecedora. Eu não sei se bem colocado isso, Marcos, que até você colocou, essa questão da inclusão, né? Isso. Hoje está sendo ressaltado essa questão da igualdade, né? A inclusão de oportunidades, recursos, raças, etnias, como você mesmo colocou, né? Então, quer dizer, existem diferentes países, diferentes culturas, e como que nós podemos, né, interpretar esse código, porque o código de ética ele é interpretativo. Isso que é importante todos nós termos em mente, interpretação das informações que estão ali. Não é um documento que vai dizer não faça isso, né? E sim, como você mesmo colocou, como ser membro através de valores, né? Através da igualdade. Como é que nós, coaches, percebemos isso? Então, essa uma das novas definições da igualdade, da inclusão, foi ressaltado, e eu acredito que isso vai auxiliar muito, muito essa condução de vários coaches que também
estão iniciando essa jornada aí do desenvolvimento, tá? Em termos de valores, né? Eu sempre falo, quando a gente vai fazer um assessment, o que a gente vai verificar? Sempre os valores do nosso coachee. Se esse coachee, ele tem valores que são congruentes com a empresa que ele trabalha, por exemplo. Aí eu jogo uma provocação para vocês. Os nossos valores, eles estão congruentes com os valores da ICF? Então, olha que interessante isso, para a gente se sentir pertencente cada vez mais a essa comunidade que pratica como valores a integridade, excelência, colaboração e respeito. Então, pessoal, eu queria que vocês escrevessem no chat o que vocês entendem como integridade, como excelência, colaboração e respeito aliado à ICF. Como é que vocês veem isso nessa prática de integridade, como manter altos padrões, tanto para o coaching profissional como para a organização, a excelência, o estabelecimento e demonstração de padrões de excelência perante qualidade, qualificação e competência do coaching profissional. Colaboração, pessoal, olha o que a gente está vendo nesse movimento que a ICF se importa. Isso é cocriação, é união das ideias. Alguns já sabem, nós temos um trabalho voluntário nessa participação do comitê, assim como diretorias. Então, a coação do ICF, esse mundo de coaches que nós temos hoje, e o respeito novamente em questão àquela igualdade, a inclusão de gêneros, porque as pessoas são colocadas em primeiro lugar. Nós trabalhamos com o desenvolvimento de pessoas, então se nós não tivermos esse valor enraizado no que isso significa na nossa prática, não tem como nós realmente colocarmos aí a nossa missão nesse mundo, isso eu acredito. Né? Quanto mais os meus valores forem congruentes com aquilo que eu pertenço, mais eu vou conseguir extrair o meu melhor e extrair o melhor de quem está comigo nessa caminhada. E algo que é muito interessante aqui, né? Que é colocado até pela Sara, né, que fez a apresentação de ética em março para a gente, que nós podemos ir muito além dos padrões, né, éticos, mas nós também temos essa consciência de tomar decisões. E é isso que a gente espera que os membros da ICF criem ao longo desse conhecimento do que é um código de ética e como isso pode direcionar o nosso dia a dia. Olha só que interessante isso, os valores eles são aspiracionais, aquilo que eu falei agora há pouco. E atingindo a maturidade ética, assim é que nós vamos conseguir realmente colocar de forma integral aquilo que nós estamos nos propondo a exercer. Eu trouxe aqui algumas dúvidas e dilemas éticos. Vão ser 5 perguntas que eu vou mostrar para vocês no código de ética. Eu não sei se vocês estão com o código aí, alguns pode ser que sim. Vocês podem encontrar no site da ICF, ali no Home, que ali mostra para vocês como já baixar esse código de ética, tá? Uma das perguntas mais frequentes, até Marcos, se você quiser depois compor alguma coisa comigo, fica bem à vontade, tá? Qual a conduta em casos de dúvida, né? Se é coaching ou terapia, né? Então aqui a gente coloca, eu não estou conseguindo enxergar, porque tem vocês estão aqui na minha frente, né? Mas olha só, pessoal, quando a gente vê o caso de conduta, primeiro, qual é o nosso papel perante os nossos... Peraí, deixa eu só minimizar aqui, daí eu já consigo ver. Na parte 3, olha só, vamos dar uma olhada aqui no próprio Código de Ética. Na parte 3, seção 3, fica bem claro aí para todo mundo. Responsabilidade com o profissionalismo, no item 22. Comunico e crio consciência em todos que necessitam ser informados das responsabilidades éticas estabelecidas nesse código.
Nós sabemos que nós temos o papel como coach de desenvolver. Terapia é uma outra área em que eu acredito que nós, assim como no próprio Código de Ética, está definido que nós não podemos misturar os papéis, e sim respeitar o momento em que o coach se encontra. Então, em nenhum momento a gente vai encontrar no Código de Ética que está escrito, não, você não pode fazer isso ou fazer aquilo, mas cabe da consciência e da maturidade de cada coach de saber como que vai conduzir esse processo. Eu, particularmente, já tive um coach que veio até mim, era um caso clássico de terapia, em que eu deixei bem claro que o coaching não seria a ferramenta ideal naquele momento. Essa pessoa entendeu e retornou depois de 8 meses, mais ou menos, para fazer o coaching. Então, quer dizer, a minha postura ética nesse momento indicou, eu não posso te atender agora. Então, assuma o protagonismo do seu desenvolvimento e procure aquilo que é melhor para você. Então, nós não podemos ter essa insegurança de direcionar quando eu digo é deixar para o cliente escolher aquilo que realmente ele vai achar importante naquele momento. Tá? Aqui. Andréia, Opa. desculpa, Oi. só te interromper rapidinho. É que no chat as pessoas têm incomodado com algum barulhinho, como o único microfone está ligado é o seu, talvez o seu microfone esteja ralando em alguma coisa, no Sabe o movimento. que é? Eu estou folheando aqui o Código de Ética. É porque estão ouvindo barulho como se fosse um chiado, sabe? Sabe? Um chiadinho. Parece que tem algo ralando, alguma coisa assim. Agora tá parado, não tem barulho agora. Só para dar um toque, porque como eu tô olhando, não tem outro microfone, então tá bom? Só para te Tá, passar o que o pessoal. pessoal tá falando, tá Tá. bom? Pode ser que seja também das folhas aqui do próprio... Bom, mas tudo bem, vamos lá. Se interferir mais um pouco, daí vocês me falam, tá? O que é importante deixar claro na tríade do RH, gestor imediato e coach? Obviamente que nós não temos também essa resposta, né, tão clara, mas sim interpretativa no nosso código. Se vocês derem uma olhada na parte 3, olha só, na seção 1, vamos lá. Nos itens 2, 3 e 4. Eu vou ler porque é importante, tá? Para que vocês criem essa consciência. No item 2, crie um contrato que explica os papéis, responsabilidades e direitos de todas as partes envolvidas com os meus clientes, patrocinadores, antes de começar a fornecer os serviços. Mantenho o mais elevado padrão de confidencialidade em todas as partes. Eu tenho consciência e concordo com todas as leis aplicáveis no tratamento dos dados pessoais e na comunicação. 4. Tenha um entendimento claro sobre como as informações são trocadas entre as partes envolvidas durante todas as interações de coaching. Então, muitos aqui sabem que é sempre importante, desde o início nós temos um contrato muito claro, né, do qual é o nosso papel ali dentro da organização, como que nós vamos conduzir esse processo, o que pode ser compartilhado com gestores do RH, né? E no final fazermos aí geralmente essa apresentação de resultados e melhor ainda quando os próprios coaches eles apresentam os resultados envolvidos. Então, um dos pontos muito importantes também aqui é a questão da confidencialidade, para nós evitarmos também alguns conflitos de interesse na metade de um processo. Então, a palavra-chave aqui é a comunicação. Um ponto que é muito importante que a gente sempre levanta é apresentar esse código de ética junto às propostas de coaching que nós fazemos, né? Isso valida, isso mostra um dos nossos diferenciais em sermos membros de um ACF. Nós temos um código de ética, nós temos onde seguir e também os próprios contratantes também para também se sentirem mais seguros diante do que eles estão contratando. Tá? No próximo ponto, existe impedimento de um mesmo coach atender várias pessoas da mesma empresa, líder e liderado ao mesmo tempo, né? Na seção 1 aqui do item 10, isso até foi colocado recentemente. Olha que interessante essa parte aqui. Entendo
as possíveis consequências de ter vários contratos e relacionamentos com o mesmo cliente e o patrocinador ao mesmo tempo e tento evitar situações de conflitos de interesse. Então, isso significa também que nós estamos cientes do nosso papel perante essa condução de processos. Cabe aí, mais uma vez, a maturidade ética de cada um. Não está escrito faça ou não faça, mas sim, eu posso fazer, eu consigo fazer, eu vou conseguir entregar o meu melhor resultado, entregar o melhor resultado para essa organização e para o cliente. No item 17 aqui também é bem interessante a gente ressaltar. Reconheço as minhas limitações pessoais ou circunstâncias que possam prejudicar, entrar em conflito ou interferir com o meu desempenho de coaching ou mais relacionamentos de coaching profissional. Solicitarei apoio para determinar a ação a ser tomada e, se necessário, irei procurar imediatamente orientação profissional. Isso poderá incluir suspender ou rescindir o meu relacionamento de coaching, a minha contratação. Então, a questão é, caso realmente eu não tenha esse preparo e saiba que eu não vou conseguir trabalhar dessa forma em que eu corra o risco de eu ter algum conflito de interesse entre as partes, obviamente, comunique, né? Vamos comunicar isso aos contratantes e, melhor ainda, sermos claros, sermos transparentes. Isso é o que a ética nos pede, né? O quarto, quais indicadores precisamos enxergar na relação com o coach que indicam que precisamos recomendar outro coach para atendê-lo? Olha só, é uma questão aí bem interessante, porque existem vários fatores, né? Como eu disse, pode haver realmente esse conflito de interesse, o coach ele pode não se sentir preparado, pode haver também algum problema, algum tipo de interferência, algum ruído no processo em que eu entenda algum tipo de problema de relacionamento interpessoal, isso pode ocorrer, né? Vamos ver o que o Código de Ética está falando aqui para a gente, tá? No item 8, vamos lá. Eu preciso ler, né? Porque eu não sei, apesar de tanto tempo, né, no comitê, saber de cor, principalmente já o código novo, fica também difícil da gente ter todas essas informações. Vamos lá. Na seção 1, no item 8, o que diz? Mantenha-me atento a sinais que indiquem uma mudança nos valores da relação, como eu disse, algum problema até de relacionamento interpessoal. Caso haja, faço mudanças no relacionamento ou incentivo meu cliente patrocinador a procurar outro coach, outro profissional ou usar um recurso diferente. Temos também nos itens 17 e 18, olha só, reconheço as minhas limitações pessoais, como eu já disse, e resolvo qualquer conflito de interesse ou potencial conflito de interesse, né? Buscando assistência ou suspender temporariamente o contrato. Então, não há mal nenhum em nós rescindirmos um contrato caso haja essa necessidade. É muito importante nós estarmos sempre atentos aos sinais. E entra também aquela questão da empatia, né? Muitas vezes nós podemos começar uma relação com um coach dentro de uma empresa e ao longo do tempo nós percebermos, o cliente nos dar essas informações em que o processo não esteja caminhando por diversos fatores. Então, aqui o Código de Ética mostra mais uma vez, ele não vai dizer o que você deve fazer, mas ele vai orientar como que nós podemos proceder em relação a esses casos. E por último aqui, que situações que caracterizam práticas antiéticas, quem pode denunciar e como? Pessoal, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia de um membro ICF, seja de um coach, seja até da própria organização do ICF. Todos nós estamos nesse board, todos nós estamos juntos, certo? O que caracteriza uma prática antiética? Aquilo que não consta no Código de Ética para nós, certo? Por exemplo, denúncias de nomenclaturas, de credenciais,
seja tanto de pessoa física quanto pessoa jurídica, isso não entra no contexto de avaliação do Comitê de Ética. Isso é direcionado ao departamento de marketing, uso de imagens, enfim, tá? O contato do Comitê de Ética, ele fica muito claro ali no nosso portal, certo? O contato, o assunto, fale com o Comitê de Ética, ele está aberto para que todos possam realmente Andréa, nos conectar, sim. Andréa, só lembrando também dentro desse assunto que o Comitê de Ética, ele acolhe consultas e ou denúncias internas e externas, né? Ou seja, Sim, que bem vêm de colocado. parceiros ou clientes, né? Que envolvam os membros da ICF, né? Sim, sempre os membros da ICF, sempre os membros da ICF que pode ser colocado por qualquer pessoa, exatamente. E nós temos aí, então, esse papel de nós analisarmos essas denúncias que vêm até nós, sempre de forma orientativa e educacional, certo? Algo mais para falar em relação aos contatos do nosso comitê de ética, Marcos, você tenha lembrado? Não. Manda ver. Geralmente, as questões que vêm até o comitê, eles são geralmente, como eu disse, né, por falta de conhecimento. Seja, como eu disse, de nomenclaturas, de direcionamento, seja de conduta ética, por não conhecer o Código de Ética. E como é nossa intenção esse ano de nós realmente entrarmos aí fortemente na questão da educação, a gente acredita que essas denúncias agora venham de uma forma muito mais de acordo com as nossas práticas, né? E gosto muito dessa frase, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês, do Hermann Hesse, que alguns de vocês já conhecem, né? Que nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar, a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Então, isso é uma das promessas que nós temos aí como time, como comitê, alinhados com as novas estratégias do ICF, e podemos aí estar abertos para vocês quando necessários. Nós queremos abrir agora para algumas perguntas, para algumas dúvidas que vocês tenham, né? A gente, aí acabou antes, né, Wong? Acho que era bem dentro aí do que a gente tinha planejado, 40 minutos para a gente apresentar, para a gente dar espaço cada vez maior para vocês. Olha só quanta coisa aqui no chat. É legal a gente perceber que, para a pergunta da Wang, né, nós já tivemos algumas respostas aqui. Vamos lá, que agora que eu estou abrindo aqui. O que é ética para você? A Wang colocou, né? Ok. Legal que a Davis, ética não é uma ciência exata. Não existe certo ou errado. Integridade, para mim, se resume em respeito, justiça e bom senso. Uhum. Algumas pessoas falaram do sinal. Ótimo. Sim. Agora melhorou o sinal? Tá tudo certo? Bom, o Davis trabalha com ética, né? Então ele sabe aí como é que é essa arte da convivência, exatamente, né? Como é que é o nosso relacionamento interpessoal. Você conhece a pessoa, né? Através de como ela conduz a sua vida pessoal também, e não só na vida profissional, né? Que mais? Aqui a Eva está falando que o código já está traduzido para o português pela própria ICF, sim. A gente precisa fazer, Eva, ainda alguns ajustes nessa tradução, pequenos ajustes, né, de correção gramatical. Isso já está aí no nosso radar para nós fazermos isso.
A própria Eva colocou ali, a ética é como ginástica. Legal isso aí. Gosto do É a prática e é diária, né, Eva? Uhum. expressa o nosso questionamento e reflexão para responder eticamente quando cada situação ambígua se apresenta. Legal, muito bom. Uhum. Olha a importância também do nosso autoconhecimento. É. Né? Conhecimento é a base de tudo. Né? Ok. Ok, o som falhando Posso comentar novamente. isso? Posso comentar isso? Claro, ética como ginástica. Fala aí, Eva. Eu adoro esse termo, ethical fitness. Então, esse autoconhecimento, o código de ética novo, ele estimula o autoconhecimento e a autorreflexão. E isso faz parte da excelência. E como ele tem uma aproximação muito grande com as competências revisadas que valem a partir do ano que vem, tem o foco em a pessoa ter práticas reflexivas, que incluem fazer coaching, fazer terapia e fazer supervisão. Quando você entra naqueles statements interpretativos que tem lá no site, acho que isso não foi traduzido, mas está bem claro que a ética pressupõe você fazer reflexões éticas sobre o seu trabalho. Isso é novo no código, nesse código, não tinha. E aí eu queria dar um depoimento como supervisora. Eu diria para vocês que 40% dos casos têm implicações éticas que os coaches não viram. Então, aqui fica uma dica, assim, a pessoa não está fazendo por mal. Fica, porque, por exemplo, pegar um papel que não seja esse que você deu o caso, Andréia, de você ter 2 coaches numa organização, mas você ser trainer e coach. Você ter 2 papéis diferentes num mesmo contrato. Isso dá uma confusão danada, por exemplo, e a gente só vai ver isso lá na supervisão. E, repito, 40% dos casos de supervisão são questões éticas. Então, a gente esbarra em questão ética, a gente ultrapassa a ética muito mais vezes do que a gente imagina. Então, queria Fala deixar... um pouquinho para a gente, Eva, sobre essa questão da ética como ginástica, essa elasticidade que eu acho que você está trazendo aí. Tem um autor, esse é um livro que eu li na minha formação de coaching, que eu posso depois pegar ali e botar aqui. O nome, eu não sei se foi traduzido em inglês, como pessoas não sei o que tomam decisões duras, uma coisa assim. E esse cara fala o seguinte, que é exatamente isso que vocês falaram, é um caminho, né? Não é assim, eu vou ser ético, né? É nas pequenas atitudes do dia a dia. E a gente, ele categoriza em algumas categorias, desculpe o português, de dilemas éticos, tipo curto prazo, longo prazo, individual, coletivo. Ele diz assim, tem algumas categorias que a gente esbarra nelas todos os dias quando a gente está tomando decisão. E se a gente não faz uma ginástica ética para compreender e refletir quais são os valores que eu quero viver diante de cada uma dessas situações, quando é que eu cedo, quando é que eu não cedo, previamente e sempre, a gente não tem a capacidade a gente não tem a musculatura ética para responder quando o dilema se apresenta. Então, esse termo vem deles. Assim, que reforça muito, eu acho, que a abordagem que vocês fizeram. Aliás, parabéns, lindíssima. Não sei se eu expliquei, eu vou pegar o nome do livro. É legal se você puder compartilhar com a gente, né? Acho que mostra bem isso, né? O quanto que nós temos que rever essa prática todos os dias. Fortalecer os músculos, fortalecer os nossos músculos éticos. E é isso que a gente se propõe aqui, né? Como é que tá aí esse exercício? Como é que tá esse exercício diário aí de cada um? A Ajuda está colocando aqui, existe um paper da ICF que esclarece as diferenças e orienta os casos em que o cliente precisa ser direcionado a outro profissional. É legal também, viu, Andréia, lembrar aqui depois que o João Machado também colocou a pedido do Comitê de Ética, a partir de agora o código de ética está na página inicial do site. Sim, né? Então, exatamente, legal. João, exatamente. Isso é algo novo,
né? Que foi aí um trabalho muito legal, parceria do comitê com o departamento de marketing aí, né? Com a diretoria de marketing. João, agradeço imensamente aí, está na primeira página, sim, isso bem visível para todo mundo, porque no início eu tinha falado que estava bem visível, né? Eu coloquei o Antes estava um link. pouquinho escondidinho ali e agora o pessoal já entra na primeira página do portal e já se depara com o código de ética. Muito Tá interessante isso escrito no daí. chat, tá lá atrás, o link, tá? Quem quiser copiar e salvar, fica mais fácil, né? Já de atalho, mas tá bem fácil de achar. Uhum. Excelente. Aham. Tem duas Nossa, perguntas aqui bem interessantes, Andréia. vamos lá. Um perguntando sobre se as perguntas do CKA, né? Só que a gente tem público que é associado e público que não é, tá? Associado à ICF nessa noite, né? Gente, CKA é uma prova de múltipla escolha, tá? Para que alguém busque credencial, uma das coisas que a gente tem que cumprir é fazer essa prova e alcançar um percentual nessa prova, né? Então, o CKA, até onde eu sei, em termos de 11 competências, ele está sendo revisado porque as 11 competências vai entrar depois. Agora, quanto ao código de ética, alguém fez recentemente essa prova, sabe dizer alguma coisa bem atual? Wang, eu não fiz recentemente, mas quando eu fiz, caiu muito do código de ética. Mas Não sei se fui atualizado, a versão sorteado, nova ou não antiga? nessa versão nova, mas eles muito provavelmente vão adaptar também, né, dentro dessa nova versão. Uhum. Uhum. A outra pergunta a Fernanda pergunta aqui, que tem uma curiosidade. Se uma pessoa A faz uma queixa para o comitê sobre a pessoa B, em quanto tempo o comitê entra em contato com a pessoa B? E a outra pergunta a pessoa A recebe algum retorno da providência feito junto com a pessoa B? Uhum. Sim, sim. Quando nós recebemos as denúncias, nós temos 30 dias para entrar em contato com a pessoa que foi denunciada, né? Obviamente que antes nós analisamos em conjunto no comitê, nós identificamos se isso está dentro do código de ética, dentro dos trâmites que nós podemos analisar, certo? Quando não é algo urgente, nós deixamos para as nossas reuniões que são ordinárias a cada 2 meses. Em caso de urgência, nós podemos fazer uma reunião extraordinária para analisar esse caso. Então, nós discutimos em conjunto o que foi avaliado, identificado que isso fere o nosso código de ética, um dos membros pode se colocar à disposição, aquele que se sinta mais confortável com essa denúncia, que também não haja nenhum tipo de conflito de interesse, entre em contato no prazo de 10 dias com a pessoa que foi denunciada, sempre com um tom orientativo. E nós, depois de fazermos os esclarecimentos e entendermos o ocorrido, finalizado essa parte, nós damos a devolutiva para a pessoa que fez a denúncia. Sim, isso faz parte do nosso processo, que até consta no nosso regimento interno, porque nós temos, além do código de ética, nós também temos o nosso regimento interno, que esse ano até nós fizemos uma revisão, que está sobre agora a análise do comitê deliberativo, para validar essas alterações que nós colocamos. Sim, então existe um processo com datas e com registros. A finalização desse processo é sempre colocado em ata e sempre e fica isso na guarda do comitê de ética. Nós não externalizamos, obviamente, nomes, situações, mas as pessoas envolvidas, elas estão cientes do fechamento desse processo. Tá? Em casos em que nós percebemos que não haja um confronto com o código de ética, nós explicamos à pessoa que faz a denúncia que isso não está dentro dos padrões a serem analisados pelo comitê de ética. Respondi a tua pergunta, Fernanda? Uhum. Sim, sim, obrigada. Ok.
Aqui, Eva, How Good People Make Tough Choices and Dilemmas of Ethical Living. Olha só que interessante. Esse é o livro que você Esse é o comentou, livro Eva? que tem aquele conceito de fitness ético, é Aham. desse livro, tá? Também estão pedindo para a gente trazer alguns exemplos de questões práticas que ferem a ética. Como a Eva comentou, na maior parte das vezes as pessoas nem percebem que esbarram na ética. É verdade, eu me lembro de um, e a Andrea pode completar com muitos outros aí. No ano passado, por exemplo, o uso do logo da ASF, né? Nós entramos em contato com a pessoa, eventualmente, se eu não me engano, ele não era nem coach ICF mais, ou estava utilizando. Então, todo esse contato é sigiloso, é claro, nós conversamos com a pessoa muito mais no intuito de ajudar e no esclarecimento do que fazer qualquer confronto e dizer que é não, ponto final, né? Mas desses exemplos aconteceu, pelo menos no ano passado, assim que eu entrei. Obviamente que aqui nós não podemos citar, né, o que já foi tratado no comitê, mas eu posso dizer que 90% aí dos casos são de origem mesmo de uso indevido de logomarca, de programas que não são creditados pela ICF e que estão também por falta de orientação ou também por siglas que são parecidas com a da ICF, estão sendo utilizadas, né? Então, isso daí também entra na questão de nós mostrarmos, né, que o comitê ele não vai analisar, porque isso não é uma prática antiética, e sim de orientar os nossos padrões. Que isso agora vai entrar fortemente mais atuante, né, na parte da diretoria de marketing. 90%, então, realmente, essas dúvidas. Aí, se falta de conhecimento também do que cada parte integrante da SF vai conduzir. Então, o que a diretoria de marketing cuida, o que o comitê de ética cuida, o que uma diretoria de relacionamentos cuida, o que uma diretoria de relacionamento com os presidentes de capítulo, de desenvolvimento, que cada um é responsável, né? E, obviamente, que nós fazemos esses direcionamentos aí aos responsáveis, né? Mas realmente sempre mais baseado nessa questão de falta de informação. E por isso, cada vez mais que a gente frisa da necessidade de nós estarmos em conjunto de fazermos André, eu acho que essa você travou. educação para os nossos associados. Também muito... Ah, Né? voltou. Tá voltando. Opa, estão voltando? E nós também sabemos que existe uma rotatividade muito grande de associados. Existem novos associados esse ano. Muitos daqueles que já estavam com a gente há um tempo atrás já não estão mais. Então, da necessidade do desenvolvimento contínuo, não só das nossas práticas de coaching, mas de nós entendermos o que a própria ICF nos oferece. Então, isso é um trabalho aí que tem que ser feito sempre, né, Wong? Entrou várias perguntas aqui que pode ter alguma relação. Bom, um deles começou falando sobre a logomarca pode ser utilizada de que maneira? Poderia nos dar uma orientação? Assim, André pode comentar assim, um pouco mais sobre isso, mas basicamente quando a gente se associa, a gente tem um toolkit como member, e que esse toolkit ele dá toda a orientação de como você utilizar, como se apresentar como membro da ICF, assim como você recebe um toolkit específico quando você é um credenciado, como aplicar credencial, e atualmente também tem ele como digital badge, né? Então, assim, é uma marca digital, né? Tem toda a orientação. Eu acho que a ICF ela é muito zelosa em dar orientações. O problema é que tem tantas informações que às vezes a gente nem abre, nem olha e se perde, sabe? Né? Mas
talvez, assim, André, você quer comentar um pouco sobre isso? Porque tem coisa que vai ter a ver com o comitê, tem coisa que não vai ter, né? Mas Essa questão da orientação do uso das logomarcas, nós temos, até das próprias credenciais, nós incentivamos sempre, né, a utilização correta do credenciamento, ACC, PCC, MCC, enfim, né, isso pode ser colocado nos cartões, isso, claro, você tem que evidenciar, isso também faz parte aqui do Código de Ética, né, de mostrar a sua real credencial. E como você mesma disse, Wong, não muitas vezes tem muitas informações que a gente percebe. Oi? Tá ouvindo? Existem muitas informações que elas podem não estar alinhadas, né? Então, de repente, um presidente de capítulo pode ter um determinado documento que, né, ele, de repente, ou ele não transmitiu até para os membros do capítulo, ou entraram pessoas novas, essas informações se perderam. Então, volto a falar, a necessidade de um alinhamento, a necessidade de um alinhamento das informações, o que cada diretoria pode fazer, né? Então, essa questão do uso correto das logomarcas sempre foi um assunto um pouco recorrente. Até o Marcos está vendo isso, né? Viu com o próprio João essa questão de como nós podemos instruir os associados em relação ao uso da logomarca, do uso correto de... Isso, Marcos? Isso. Inclusive, Andréa, alguém perguntou aqui em relação às escolas e programas acreditados, né? Para falar bem a verdade, para mim é até fácil responder isso como diretor de uma escola credenciada. Existe uma exigência muito forte, porque assim como o coach ICF, quando recebe, como a Wang falou, a sua credencial e todas as instruções, as escolas também recebem isso. Então, a exigência é até mais forte, é maior, e a ICF Global é quem vem e conversa e define essas regras, né? E o uso correto obviamente, de tudo aquilo que pertence a cada escola. Então, é muito boa a pergunta. Sim, existe. Eu também vi aqui não podemos postar, então, no Instagram. Se você é coach ICF, se você tem toda a legalidade de fazer isso. Uhum. Deixa eu fazer uma rápida contribuição. Porque na diretoria de desenvolvimento, muitas vezes a gente apoia e tem parceria com as escolas para poder divulgar, né? Escolas que tenham algum tipo de chancela em algum curso, somente naqueles cursos com chancela, né? Bom, e aí assim, uma coisa que é muito comum confundir é que as pessoas pegam a marca da ICF e aplicam, por exemplo, com empresa. Na verdade, a logomarca da ICF não pode ser aplicada com empresas. O membership é da pessoa, do profissional, não da empresa. Então, você como associado, você aplica junto com o seu nome o membership. Ou o credencial também é da pessoa, não é da empresa. Então, você pega a credencial ACC, MCC ou PCC e aplica junto com o seu nome, enquanto profissional. Agora, escolas não são acreditadas pela ICF, mas cursos são. Então, quando você vai colocar chancela, por exemplo, ACTP, ou ACSTH, ou CCU, conforme a chancela concedida pela ICF, você aplica naquele curso específico. E na hora que você divulga o curso, é importante distinguir. Existem 2 grandes grupos. Cursos de formação em coaching, que eles saem com ACTP e ACSTH, ou cursos de educação continuada, que são CCUs. E dentro do CCU você tem o Core Competencies, que é o de competências essenciais, e você tem o de Resource Development, RD, que a gente chama, que são os conteúdos complementares, né, às competências essenciais para o coach, né? Então, assim, a questão muitas vezes é a confusão. A pessoa pega a logomarca, por exemplo, de membro e aplica junto com a empresa, ou bota no site da empresa, né? Mas aquele membership é da pessoa, o associado. Assim como a credencial é da pessoa, o profissional, né, que tem a credencial.
a credencial não foi concedida para a empresa dela. É. Né? É. Então, a empresa, assim, a ICF hoje não tem nenhuma chancela que é para uma empresa privada como um todo. Tem para curso ou para profissional. Isso. Ok? E essa confusão, ela acontece muito. Então, eu recebo coisas para divulgar, por exemplo, dizendo que é o curso de formação de coach, mas está CCU. Tá? Então, coisinhas assim, sabe? E a gente vê que muitas vezes não tem má intenção, mas existe uma confusão e a gente não pode não colaborar com esse processo de esclarecimento, porque isso propaga. E aí a gente mesmo acaba perdendo um pouco essa solidez, essa credibilidade, quando a gente deixa passar, né? E no final, né, Wang, essa sopa de letrinhas, ela confunde, né? Porque o recém-formado, ele ainda não está atualizado ou de memória, conhece todas essas letras que você acabou de falar e nós falamos sempre, né? Então, uma das razões até para o Comitê de Ética estar aqui hoje, né, e a gente agradece a oportunidade, é exatamente para esclarecer um pouco mais, né? E no dia a dia a pessoa vai tomando esse entendimento e logo, logo descobre o que é a CTP, a CSTH, sabe? E por aí vai. Exatamente. Exatamente. A Eva colocou aqui, posso oferecer um exemplo prático no final, se sobrar tempo? Sim, se você quiser colocar para a gente aqui. Então é o seguinte, voltando à questão lá dos papéis. Eu estou criando um caso aqui com base de muitos que eu já vi, tá? Você é coach da Mariazinha, tá? E quem contratou você para ser coach da Mariazinha foi a organização e você teve uma reunião de alinhamento com o chefe da Mariazinha antes, tá bom? E você começa o coaching. Lá no meio do caminho, você começa a dar um treinamento na organização também. E aí, o RH te chama. E você sabe que você não pode falar da Mariazinha, do processo da Mariazinha. E, de repente, o RH começa a falar do processo da Mariazinha na frente de vários analistas de RH. Que postura você tem que ter se você não tem fitness? A maioria dos coaches não interrompe o RH e diz assim, você me desculpe, nós estamos aqui esbarrando numa questão seríssima ética, a gente pode marcar uma reunião depois para tratar deste assunto? Hoje a gente veio falar de treinamento. Porque está lá toda a galera de treinamento, da área de learning, participando da discussão da Mariazinha. Então, se você não tem fitness, você não tem esse pulso para interromper e dizer assim, se eu continuar nessa discussão, você me desculpa, eu estou rompendo com o código de ética que guia a minha profissão. Seria muito sério. Então, você me desculpa, a gente já deixa agendado um outro momento para falar, e você depois vai ver o que você vai poder falar ou não vai poder falar, mas pelo menos se a organização quer falar, que você proteja, porque você já começou a relação de coaching. Então, é isso que eu digo, isso assim, o coach não sabe como reagir nessa hora. Em geral, o coach paralisa. Então, pensar nesse tipo de situação, se você está em papéis diferentes, é muito importante. Pensar mesmo na situação de quando o chefe liga e você diz assim, o chefe liga para você, essa outra situação, você está dando coach para a Mariazinha, o chefe que diz, liga para você e diz, eu quero falar da Mariazinha. Você diz, você lembra que eu não falo da Mariazinha senão na presença da Mariazinha? Não, mas é só rapidinho. E aí ele te conta que ele pretende demitir a Mariazinha. Mas que você não pode falar nada. E que é para você continuar com a sessão, com a Mariazinha. Então, quando ele diz é só rapidinho, se você não sabe a bomba que ele está para jogar na sua mão, você fica com uma bomba ética. Então, esses são alguns exemplos que não chegam nem ao código, ao comitê, mas que estão na prática, que a gente vê acontecer muito. Não sei se ajudou. Ou assustou.
Perfeito, perfeito, Eva. É o que a gente vivencia no dia a dia, que é aquela questão da maturidade ética, né? Qual é o meu papel perante esse meu cliente, né? E aí que faz toda a diferença do nosso profissionalismo no nosso dia a dia, né? E a gente vai vendo cada vez mais, né? Essa questão até que houve, né? De tanta banalização do coaching, enfim. Qual é a diferença mesmo do coach profissional, daquele que realmente está levando o estudo, o desenvolvimento e a percepção junto da maturidade para resolver esse interesse, né? Sem se acovardar, sem ter medo de perder um cliente. Até foi naquela questão, né? Se eu agir desta forma, eu posso perder o meu cliente. Aí, na verdade, você já está perdendo a tua credibilidade por não ter se colocado, né, de forma assertiva. Até o Davis colocou aqui, né? É a questão do que eu posso, o que eu devo fazer, né? É muito legal isso mesmo, né? O que mais, Davis? O Davis foi nosso coordenador de ética do comitê, né, Davis? Davis está aí? Ele conhece bem o funcionamento do próprio comitê, né? E daí também a Gilda coloca aqui, está de acordo, né? Então, quer dizer, ambas as partes têm que estar de acordo com o que está sendo executado. Muito legal. E se não puder explicar como ou o que faz, não faça. Exatamente. Né? Que mais? Fiquei curioso de saber o que se poderia fazer. Luiz Lima, curioso de saber como se poderia fazer no caso do chefe que comunica que vai demitir a Mariazinha. O que se faz nisso? Gente, diante de qualquer rapidinho do RH, você diz assim, por isso que é lindo o código de ética, gente, é lindo por causa disso. Olha como é que ele garante a excelência. Você diz assim, pelo código de ética eu já vou te avisando. Qualquer informação que você compartilhe comigo agora, eu vou compartilhar com a Mariazinha. Você já para ali. É uma garantia de excelência. Então, aí ele fica lá à vontade. Porque, se ele quiser compartilhar, você depois. Então, como é que você quer marcar com a Mariazinha? Você quer marcar um call com a Mariazinha? Você quer que eu esteja presente? Mas você avisa antes. RH faz muito isso com a gente. Às vezes não é o chefe, mas o RH faz muito. O RH manda recado. Então, antes do RH falar, você diz assim, tudo que você me disser, você sabe que eu sou obrigada a contar para a Mariazinha. Pronto, acabou, para aí. Eva, eu costumo dizer, eu não sei se, pelo menos eu digo isso, vocês podem me corrigir se discordarem, que nós nos tornamos o advogado de defesa do processo. Né? Nós, assim, ajudamos tanto ao coach quanto a nós mesmos e o processo da ICF no qual nós estamos inseridos. Quantos de vocês, quando apresentam uma proposta, apresentam junto o código de ética? Roberto apresenta. Luiz. Eva. Legal. Eu não apresento, mas a questão da confidencialidade, etc., processo versus conteúdo, está explicitada dentro da proposta, e eu digo que o resto segue o código de ética e bota o link. Quem mais que apresenta o código de ética junto com a proposta? O que percebe de benefício? Marcos. Quer contribuir, Marcos? Posso contribuir? Marcos Videira. Obrigado. Tem dois Marcos aqui. Marcos Videira levantou. Eu acho que eu faço como a Eva faz, né? Eu não tinha o costume de mandar em anexo o código de ética, mas está muito claro lá que eu sigo o código de ética ICF, né? E tem toda a questão de confidencialidade. E eu falo muito sobre isso na proposta e esse é um dos nossos diferenciais, porque eu já ouvi de muito recursos humanos, você é o primeiro que fala sobre código de ética, parece que para você é importante.
e é uma das coisas mais importantes. Então, é isso que acontece nos meus processos, e está dando muito certo. Obrigado. Uhum. Legal. Para mim também, eu também faço uso, apresento, mostro para o cliente também da mesma forma que a Eva apresenta. Os highlights e apresento o link do código de ética. E isso realmente dá uma segurança, é um diferencial no nosso trabalho. Proteção ao nosso trabalho, credibilidade, perfeito. Andréa, eu acho que faz todo sentido. Davis, eu estava te procurando. Eu tô aqui desde o comecinho, eu tô quietinho aqui. Ah, é? Saudades de você, nosso Saudade. antigo coordenador do Comitê de Ética. Parabéns pelo trabalho, vocês estão fazendo um trabalho incrível, viu? Eu estou acompanhando desde o início, eu acho que faz todo sentido, concordo com a Eva. Eu, quando falo com o RH ou com a empresa, que é o cliente, eu sempre faço referência ao código de ética. Eu não anexo, não faço nada, mas eu faço referência que esse contrato segue as diretrizes do código de ética da ICF e anexo o link, como a Eva falou. Tá? Porque o código de ética é o nosso porto seguro. Eu acho isso é muito importante. A gente tem que saber o que ele pode nos proteger. Alguém mais que queira contribuir? Teve uma pessoa que falou aqui que não é da ICF, que segue o código da escola. Eu li aqui rapidinho. Alguém chegou a ver? Ou alguém que comentou? É a Welsa Williams está aqui. Ela O Elza, eu apresento, mas não sou da ICF ainda. Sigo o código de ética da minha escola. Isso. Eu fiz Fala, formação pela... Tudo bem? Eu fiz formação pela Sociedade Brasileira de Coaching e eles também têm um código de ética lá bem interessante. Eu venho acompanhando vocês há algum tempo. Fui convidada pela Ana Mussi, e aqui de Curitiba, eu sou daqui. E aí eu acho interessante as colocações da ICF. Do ponto de vista de código de ética, é bastante assim, parecido. Claro, tem a especificidade, mas os pontos, principalmente a questão do sigilo, dessas questões que vocês estavam comentando exatamente agora, a gente tem lá bem, assim, leva bem a sério também. Eu atuo mais como coach interna, e na empresa que eu trabalho, é bem comum essa linguagem de ética, porque é uma empresa grande, tem código de conduta. Então, quando a gente começou a implantar, que é recente, a implantação do coaching interno lá, a questão do código de ética foi um fator bastante relevante para até ser aceito o trabalho dentro da empresa. Então, eu estou ainda namorando a ICF, esperando ele passar essas crises para ver como que a gente vai seguir. Obrigada. Sua voz foi baixando. Baixou muito? Vocês conseguiram me ouvir? Tá bem baixinho. É estranho. Estranho porque eu estava trabalhando hoje com esse fone. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Agora sim. Finalzinho. O Elza, não sei se eu te entendi bem. Meu nome é Clenir. Você falou de coaching interno, né? É isso. Isso. Uhum. Eu acho que vale uma discussão bem interessante, né? Sobre a complexidade ética em processos de coaching interno, de confidencialidade, de triangulação de papéis, né? No início vocês falaram de triangulação de papéis. Eu sou empregada da empresa, eu sou analista de RH, já fui gerente. A gente trabalha numa empresa que tem uma holding, tem vários subsidiários, eu já fui gerente de RH de uma outra SI. E essa questão do sigilo é o grande ponto focal nosso. Porque naquela linha que a colega estava falando da Mariazinha, né? Não tem como. Então, quando o empregado vem para o processo de coaching, a gente trabalha muito com desenvolvimento de liderança. Tá? A gente não atende o empregado da empresa que não esteja num processo de sucessão ou que seja um gerente formal. Então, quando esse gerente ou esse empregado em linha de sucessão vem para o processo de coaching, o gerente tem toda a orientação de que
não existe a possibilidade de se discutir algum assunto que foi tratado em sessão de coaching com o gerente ou com qualquer outro profissional da empresa. A gente trabalha com coaching em grupos, né? Porque a turma da sucessão é grande, a gente tem um banco de talentos, e o alinhamento do sigilo dentro das sessões é a primeira coisa que a gente leva para a sessão inicial, para o job inicial lá, para a gente discutir as regras, né? Que bom, Elza, parabéns. Quando eu faço o processo individual com o gerente, nós temos um termo de sigilo, temos um acordo de coaching que a gente assina. Eu também tenho essa experiência de que quando, logo no início, no processo de contratação, a gente envolve todas as partes num acordo comum, tende a diminuir essa vontade, né, de chamar a parte para conversar coisas em especial, né, porque já começou com um alinhamento e com uma conversa em três partes, assim. Como a gente trabalha, nosso foco é desenvolver liderança, desenvolver potencial, desenvolver ponto forte. Não tem muito essa coisa de, o que será que está acontecendo na sessão de coach, porque não é aquela pessoa complicada que vai para o coach, é a pessoa que já está se destacando. Realmente é mais no nível de executivo mesmo. Mas o Elza, acho que tem o aspecto que a Eva comentou muito bem, Eva, que é a questão da demissão, mas acho que também tem muitas vezes quando o coach é chamado para promoção, né? E não deixa também de ser um convite para uma quebra de sigilo, né? Por um jeito talvez um pouco mais encantador, né? Mas o máximo que a gente faz ali quando o assunto é promoção é, como a gente trabalha com o DISC, é assessorar na análise do perfil. Nada além disso. Bom. Mas muito bom trocar com vocês. Nossa, eu sempre amo as reuniões. Da mesma forma, Elza, seja sempre bem-vinda. E quem sabe, obrigada, né? Aqui está aí de braços abertos. Muito obrigada. E eu não sou dessa coisa de grande experiência, não. Eu estou há pouco tempo no mundo do coaching. Eu comecei em 2018. Então, estou aprendendo muito com vocês. Obrigada pela oportunidade. Muito bom. Obrigada, Elza. Vem para a ICF, Elza. Já estão te convidando aqui, ó. A Fernanda eu já está fazendo convite. Todos nós estamos te convidando aí para fazer parte dessa comunidade. Né? Eu agradeço imensamente. Assim que a gente passar essa crise aí, a gente voltar à normalidade, a gente vai verificar essa possibilidade. Sim, eu tenho conversado bastante com a Ana Mussi, gosto muito dela, tenho ela como uma mentora, inclusive. E a gente tem trocado bastante sobre isso. A Meire também, aqui de Curitiba, é uma das... Legal. Tem o capítulo da ICF aí, né? No Paraná, Curitiba. Eu sou de Curitiba, Elza. Eu sou de Curitiba, não conhecia você. Gostei muito aí do teu depoimento. Às vezes eu vou, Andréia. Então vamos nos encontrar. Vamos sim, logo. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma situação que vivenciou no dia a dia? Para a gente encerrar, né, Wong? A gente já colocou aqui no chat, eu não sei se ele quer contar um pouco mais, como foi a situação que o código de ética escolheu o cliente. Luiz Quintalha, sabe, já me aconteceu de que o código de ética selecionou um cliente, ou seja, não aceitar o contratante, pois não respeitava o código. Você quer explicar melhor para a gente, Luiz? Eu acho que ele deve ter dado uma saidinha. O Elza tem um convite aqui da Fernanda. Vem para a ICF agora! Eu vi ali, obrigada, Fernanda. A gente está numa expectativa positiva de que em 2 meses a gente está de volta à normalidade, né? Daí a gente já vai conversar sobre isso. Muito obrigada. A Fernanda é do ICF, é do capítulo Rio Grande do Sul? Você estava na apresentação de Minas? Que bom. Está aprendendo bastante sobre ética. Já está se preparando para o teu credenciamento. Ralando, é isso aí. Mas é muito legal a gente ver essa movimentação.
né, desse aprendizado aí, do desenvolvimento contínuo. Muito bom. Eu não sei se dá tempo, mas tem umas últimas perguntinhas aqui, Andréia. Onde que estão? Bem no finalzinho da conversa. Esse R que é mencionado no Código de Ética de 2019, o que é? Alguém pode... É o Ethical Conduct Review. É porque quando tem uma denúncia muito grande contra algum coach que tenha ferido o Código de Ética, isso vai lá para tem um grupo mundial, né? E é isso. Então, é o ECR, o Ethical Conduct Review. Ele sobe, ele é escalado lá para cima. Então, vocês não querem explicar o que é isso? ECR é isso. Isso, na verdade, quando há um caso em que o próprio comitê de ética não consegue ter um acordo entre as partes, quando nós percebemos que existiu uma violação maior, esse caso é encaminhado à global para que eles façam essa verificação e o comitê deliberativo ele nos ajuda nesses processos jurídicos, casos referente ao de violação mesmo, né, em que nós não tivemos. Existe um caso já que já pendura algum tempo atrás, e que nós estamos trabalhando até hoje. Mas nós temos todo o apoio do Conselho Deliberativo para essas questões práticas e jurídicas, até Davis já participou de alguns, né? Mas isso nós temos todo o apoio global. Mas vamos pensar que 95% dos casos nós conseguimos ter um acordo, enfim, nós conseguimos efetivar a melhor solução por aqui, porque é entendido também, né, o papel da pessoa que realmente fez. Por que essa pessoa fez, né, dessa forma? Como a gente disse, é falta de informação mesmo, então cabe mesmo esse aconselhamento, essa orientação. Mas quando a outra parte ela não ela não nos atende, né, Davis? Aí realmente nós temos que levar aí um processo, chegar até um processo jurídico. Mas a maioria... São poucos. A maioria das vezes resolve em casa, né? A gente não precisa subir. Se resolve em casa. A ideia é essa, né, Davis? De não deixar nenhum tipo de um relacionamento aí que não teve um final. É nosso papel, é o papel do comitê ser esse interlocutor das boas práticas. Nós queremos boas práticas, nós não queremos fiscalizar nem punir ninguém, mas quando também a outra parte não entende, aí realmente temos que agir de outra forma, mas isso é raríssimo, é muito raro. Alguém mais? A nossa ideia é levar cada vez mais as boas práticas da ética, grupos de estudo. Hoje a nossa intenção foi, como nós tínhamos associados e não associados, enfim, de nós apresentarmos realmente o código, como que nós funcionamos, trazer algumas questões pontuais de como isso se trabalha na prática, no dia a dia, e nós temos a intenção de apresentar no próximo semestre, como a gente já começou a conversar e alinhavar um pouquinho, né, Wong, de nós fazermos aí uma apresentação aprofundada das mudanças do Código de Ética que nós tivemos e que já está em vigor, como eu disse, a partir do início de janeiro, linkado com as competências, mas nós tínhamos que começar aí com esse webinar, apresentando realmente para que nós viemos, quem nós somos, mostrar o nosso rostinho, para que vocês também se sintam convidados a compartilhar cada vez mais esses cases
que vocês vivenciam aí no dia a dia, tá? Acredito que até um grupo de estudos a gente vai formar durante esse ano, se tudo der certo. Gostariam de participar de um grupo de estudo, de trocas de experiências, boas práticas? Acho que seria bem interessante para todo mundo. A troca é sempre muito prazerosa. Marcos, quer falar alguma coisa? Quero agradecer apenas todos que estiveram aí e dizer que nós estamos à disposição. Uma das nossas intenções é sermos, assim como a ICF está buscando, né, sempre buscou, a ser inclusiva, muito mais do que uma classe diferente de coaches, né? Nós queremos e lutamos por isso. Cada vez mais alinhados, sempre com as estratégias que hoje a diretoria está nos apresentando, que podem contar sempre com o comitê, não só como aquele que vai receber denúncias, mas como um time que está pronto, preparado para levar aí cada vez mais as informações para vocês, sempre de uma forma amigável, né? Friendly, como a gente está falando aí no comitê. Mudar um pouquinho, como eu disse, né, a nossa postura de bastidores para sermos mais ativos no sentido de educar esses novos coaches que estão chegando, né, para a gente nesse novo momento. Então, queria agradecer, acho que já deu nosso horário, Wong. Queria agradecer imensamente a participação de todos vocês, foi muito gostoso ouvir aí vocês, o que vocês percebem no dia a dia, sempre crescendo com a troca. Andréia, a gente tinha conversado sobre compartilhar aquele material da Sara, né, da Global, e que vocês traduziram. Então, eu compartilho com o pessoal do grupo. Sim, pode compartilhar. A Marta Magnus, ela fez a tradução da apresentação da Sara. E em primeira mão, a gente está compartilhando aí com vocês esse material. Espero que vocês gostem. Além dessa tradução do comitê, além da tradução dessa apresentação, nós também fizemos aí uma atualização do regimento interno, que está para aprovação do Conselho Deliberativo. Nós já estamos também programando aí novos webinars para outros capítulos. Estamos aí agora na ativa, com o apoio da Wong. Muito bom, pessoal. André, te interrompi, você ia falando mais alguma coisa? Ah, tá. Chegamos então até o final. Desculpa, Wang, mas acho que assim, a gente precisa realmente ratificar e mostrar aqui quanta gente participando de um webinar sobre ética. Que crescimento, parabéns ao comitê, parabéns a todos nós, parabéns ao coaching. É fabuloso perceber o crescimento desse interesse. Assim. Desculpa, mas não tem como não observar isso e trazer para essa sala. Tá? Parabéns para todos. Concordo, Cleni. É o que diferencia a gente, muitas vezes, de qualquer outro coaching, né? Não que seja o único coaching que segue código de ética, mas seguir faz toda a diferença para distinguir das muitas coisas que estão por aí, né? Mas não adianta a gente só saber que existe, mas a gente não sabe demonstrar e praticar, né? Muito bacana. Bom, André, Marcos, eu queria agradecer muito a vocês, avisar para todos os participantes também que eu escrevi no chat, né? Mas a segunda palavra para pedir o CCU é blindagem. Assim, para ser meio inspirador, sabe? Ética e blindagem, poxa, bacana, né? De certa forma, a ética nos blinda, né? Como foi comentado. Bom, e a gente tem muita programação ao longo dessa semana, espero revê-los mais vezes, né? Eu vou estar em algumas delas ao longo da semana. E vou estar cumprindo a minha tarefa para quem não estava no início, saber que vocês vão receber até amanhã meu e-mail sobre agendamento, tudo certinho, do Dia Internacional na quarta-feira, ok? Quem se inscreveu, seja para coach ou para coachee. Bacana?
Então, pessoal, muito, muito obrigada a participação de todos. Assim que o webinar subir para a web, a gente avisa também para vocês e para quem não conseguiu participar. Bacana? Obrigada. Muito obrigada, Wang. Um beijo enorme para todos. Gente. Muito bom rever. A palavra-chave, Wang. Obrigada. Até mais. Blindagem. Tchau, beijo, Andréa. Isso. Tá no chat também. E blindagem, ok? Bacana? Boa noite, gente. Até breve. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.